25 de setembro, o Jesus depois da ressurreição. Marcos 16, 9 em diante. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditavam. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho de um campo. E indo, eles o anunciou aos demais, mas também a estes 2 não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se de alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita do seu Pai, Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Aí termina o livro de Marcos. Mas aqui, esse Marcos quis terminar o seu livro, logicamente pela ação do Espírito Santo, dizendo o Jesus depois da ressurreição. Alguns pensam que na ressurreição as pessoas não surgem com o corpo. Surge de uma maneira assim espiritual, uma fumacinha, um fantasminha, enfim, não sei. Tem gente que não crê que nós vamos ressuscitar com o nosso corpo. Só que os justos vão ressuscitar, segundo o Tessalonicenses, com o corpo, com a carne e o sangue totalmente transformada. Os justos mortos ressuscitarão já com o seu corpo totalmente descontaminado, purificado, glorificado, eterno, assim como aqueles que estiverem vivos na vinda de Jesus. Seremos transformados num piscar de olhos. Diz que assim como foi a ressurreição de Jesus, será a nossa ressurreição. Então Jesus, depois da ressurreição, era o mesmo que era antes da ressurreição. Tanto é que a voz dele foi reconhecida por Maria Madalena. Lógico, Marcos ele fala muito resumido, mas se você ver em Mateus e outros livros, ele vai citar que ela caiu em si quando diz que ele apareceu a ela, foi a primeira que recebeu a manifestação de Jesus ressuscitado. Ela acreditou porque ela reconheceu a voz dele e olhou para ele e reconheceu ele. Então nós não vamos ser pessoas diferentes, nós somos as mesmas pessoas, a mesma cor, um caráter purificado, a mente purificada,
com ausência total de pecados, não haverá pessoas feias, mas pessoas perfeitas. Então, o Jesus depois da ressurreição era o mesmo Jesus que apareceu aos discípulos, apareceu para tanta gente que já o conhecia, da mesma forma como ele era antes. E eles creram por causa disso. Se ele tivesse aparecido de uma maneira totalmente diferente, como que eles iam crer? Como eles dizer assim, não, eu vi Jesus, se Jesus fosse totalmente diferente? Então, diz aqui que a primeira que Jesus apareceu foi a Maria Madalena, uma mulher. Agora vem outro pormenor aí que você tem que pensar. Alguns apologistas dizem que é mentira essa questão aí da ressurreição de Jesus. É mentira esse relato. Isso aí foi inventado. Há 2000 anos atrás inventaram isso. Se fosse inventado, se fosse inventado, eles iam inventar alguma coisa também preconceituosa como era naquele tempo. Porque mulher, não se dava crédito à mulher. A mulher ela é desvalorizada. Então, se fosse inventado, que se inventasse alguma coisa assim. Então, Pedro foi o primeiro que viu. Os discípulos foram os primeiros que viram Jesus ressuscitado. Os discípulos foram lá no túmulo e viram Jesus. Mas não foi assim que foi escrito. Foi escrito de uma maneira antagônica em relação à credibilidade futura. Porque havia preconceito de mulheres. Em todo caso, foi preservado a realidade. Apareceu para uma mulher. E veja para quem ele apareceu primeiro. Para uma ex-prostituta. Uma mulher que já tinha sido expulso dela, do corpo dela, da mente dela, 7 demônios. Uma mulher que era mal vista na sociedade. Se fosse inventado, jamais essa mulher apareceria nos relatos. Seria ocultado isso. Porque ia cair em descrédito a própria história do Messias. Mas é tão verdade que foi escrito apesar dos preconceitos. Foram 3 mulheres que foram ao sepulcro. Foram 3 mulheres que viram Jesus morrer. Foram 3 mulheres que viram onde foi crucificado. Foram 3 mulheres que se prepararam para embalsamar Jesus. Não foram os discípulos, não foram os homens. E Jesus aparece agora, não aquelas 3, mas somente a Maria Madalena. Maria Madalena estava lá quando entrou dentro do túmulo. Provavelmente ela ficou para trás. As duas saíram correndo de lá e Maria Madalena ficou para trás chorando. Será que foi? Mas roubaram o corpo. Roubaram o corpo de Jesus. E ela viu alguém, não nesse relato que diz aqui em Marcos, mas ali em Mateus, diz que ela viu alguém, a pessoa que era o jardineiro, e disse, foi o senhor que roubou, mas viu assim por trás. E então Jesus falou, Maria, e ela caiu em si. O jeito de chamar é de Jesus, é a voz de Jesus. E chegando mais perto, ela viu que era Jesus. É o mesmo Jesus ressuscitado, é a mesma aparência. E ela quis adorar Jesus e se jogou aos seus pés e Jesus disse, não, não faça isso. Porque ainda não subi para o meu Pai.
ele teria que ter e ainda o veredito do Pai para dizer se ele cumpriu todos os requisitos para pagar o pecado da humanidade. Então, no domingo mesmo ele foi para o Pai, recebeu a aprovação e voltou e ficou 40 dias andando aqui. Foi quando ele permitiu que outras pessoas tocassem nele, inclusive Tomé. Então, a história, por mais que desapontem as outras pessoas, ela é verdadeira. E o que seria estranho se fosse inventado é que ele aparece aos 11, a primeira aparição dos 11 lá na Galileia, eles estavam chorando, tristes. Apesar de as mulheres terem falado para eles, Jesus ressuscitou, nós fomos lá ver, ele ressuscitou. Ele apareceu aos 2 discípulos de Emaús, que estava a caminho de um campo, e se revelou que era o Filho de Deus, que ressuscitado. E esses 2 voltaram imediatamente, foram até os discípulos na Galileia e disseram, olha, nós falamos com Jesus, ardia nosso coração enquanto ele falava, ele ressuscitou, mas os discípulos não acreditaram. Então, se fosse inventado, seria muito estranho que a primeira aparição aos 11 era para censurar-lhe a dureza de coração. E deu o motivo, por vocês não terem acreditado em quem me viu ressuscitado. Então, enquanto ele dá o privilégio de aparecer para uma mulher, agora, além disso, historicamente, ele repreende os homens, seus discípulos. Coisa que é estranho se fosse inventado, não é? Jesus os repreendeu pela dureza de coração. E desde a prisão de Jesus até suas aparições após a ressurreição, os evangelhos retratam seus seguidores de maneira negativa. Desde aquele momento que Judas traiu, todos foram considerados com atitudes negativas e todos eram homens. Veja que para aquela época isso é muito significativo, porque está indo contra o que seria normal. Exaltando mulheres não é normal naquela época, mas recriminando os homens, chamando-os de até covardes. Por quê? Porque fugiram, porque negaram, porque traíram, abandonou o mestre ali na mão dos carrascos. Com exceção de João, os outros ficavam, um ou outro ficava de longe espiando o que estava acontecendo. Para ter uma noção, nem os discípulos sabiam onde ele foi enterrado, onde ele foi sepultado. Só João e as mulheres ficaram ali no pé da cruz. Os outros fugiram. Mas ver onde foi sepultado, só as mulheres. Nem João viu. Estava junto com os 11 chorando, tristes.
lá na Galileia, lamentando. Entretanto, a proclamação de Jesus depois da ressurreição foi ousada e inabalável. Jesus ofereceu esperança para todos eles. Primeiro ele chama atenção, mas agora ele dá um ato de confiança para eles e dá uma missão para eles. Agora vocês têm a evidência de que eu ressuscitei. Vocês estão me vendo. Jesus comeu com eles. E em algum momento, ele apareceu outras vezes também para os discípulos, onde o Tomé também não estava, e tocou ao lado dele. Toca aqui meu lado, né? Toca aqui minhas mãos. Outro momento ele estava na praia e comeu peixes com os discípulos e deu a missão de pregar o evangelho em todo o mundo. E assim eles fizeram. Se não tivessem feito isso, será que teríamos o cristianismo hoje? Eles acreditaram e pregaram o evangelho. E quantos milhões e milhões de pessoas hoje, 2000 anos depois, creem na palavra de Deus? Lógico que nós não vimos Jesus ressuscitado, mas hoje nós podemos contar e sentir, só pela uma simples leitura da Bíblia, o Espírito Santo nos convence. Se nós deixarmos ele convencer, no nosso dia a dia nós sentimos Jesus agindo. No batismo, nós morremos com Jesus, somos sepultados com Jesus e saímos das águas como representação da ressurreição para uma nova vida. Uma vida que já começou, é a vida eterna. Talvez seja interrompida momentaneamente, num piscar de olhos, para ao acordarmos, darmos sequência na eternidade.